Entra, depois eu anoto aqui. Bom, gente, nós vamos terminar esse capítulo 7, o capítulo 7 que ficou faltando, né? Nesse segundo módulo vieram 4 capítulos grandes, né? Bastante grandes, e eu não pude realmente colocar isso aqui, porque não tinha, eu sabia que não ia dar tempo até a avaliação, então eu preferi deixar ele para nós trabalharmos agora, tá? Aí eu pedi para você abrir que eu vou seguir os assuntos aqui do livro, colocando daquela forma que eu sempre faço, né? Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa, isso. Lá. Aí, todo mundo vendo a tela? Sim. Tá. Então, nós teremos aí o último capítulo desse módulo. Pelo menos, o outro módulo tem 3 capítulos, são menores, né? Ô, tia, aí a gente vai finalizar o livro? Oi? Aí a gente vai finalizar o livro de... Vamos finalizar com esse capítulo de hoje, tá bom? Tá. Gente, olha só, nesse capítulo, quando ele tem o título o título mesmo, o Ocidente Clássico, né? E aqui na página 312, ele começa a falar da cultura clássica. Vamos pensar que a cultura clássica, propriamente dita, é a cultura dos gregos e dos romanos. Estes assuntos, presta bem atenção nesse detalhe, estes assuntos, eles serão trabalhados no módulo 3. Então, porque tem isso, tem. Então, tem alguns assuntos que eu vou mencionar aqui nesse, mas que nós vamos ter mais detalhes lá no módulo 3, tá? Então, às vezes, vocês vão comentar alguma coisa, eu vou dizer, olha, isso nós vamos falar mais no módulo 3, tá? Para poder dar tempo de nós passarmos por essa parte cultural. Como o próprio no subtítulo da página 312 diz, a cultura clássica. Então, ele vai falar um pouquinho da cultura, tanto de Grécia como de Roma, porque são as duas civilizações, as duas maiores, não é mais importante, mas são as duas maiores e que nós vamos ter muitas heranças culturais desses dois povos, ok? Então, é isso que nós vamos falar. Então, vamos lá, então, vamos prosseguir aqui. Cultura, antiguidade clássica. Aí eu coloquei aqui. Acompanhe aqui comigo. Depois, quando tiver algo no livro, aí eu peço para vocês ir lá, né? A cultura clássica foi o apogeu da cultura greco-romana. E, professora, você escreveu errado, greco-romana. Não, quando ela vai se juntar para se referir às duas culturas, ela se escreve dessa forma, cultura greco-romana, mas é da Grécia, tá? É uma das matrizes da cultura ocidental. Ocidental, por quê? Ocidental é o lado que nós vivemos. O lado oriental é o lado da Índia, parte asiática, China e etc. Então, do lado de cá, Europa, América, então nós estamos no lado ocidental, tá? Só para a gente ter. Tá. Juliana, é o quê? Quem falou? Ele não falou, não. Ele falou lá na casa do Grande Santana, né, gente? Com o microfone. Paulo, você está falando, eu quase não estou conseguindo te entender. Tá? Uhum. Ou então você fala mais pertinho. Bom, então isso é só para ter uma noção. O que nós herdamos dessas duas grandes civilizações? O latim, que é uma língua,
a democracia, que é um sistema político, e o direito, as leis. Então, esses 3 itens aqui, dentre outros, são das culturas de Grécia e de Roma. Então, nós temos aqui o latim, tem, eu mencionei aqui, é a base de todas as línguas latinas, a maior influência das línguas germânicas. Germânicas porque os povos germânicos, nós vamos ver isso mais à frente, os povos germânicos são vários povos que viviam fora da área do Império Romano. E aí, inclusive, aonde vai dar, um deles vai dar origem à Alemanha, à França, à Suíça. Então, cada povo vai se fixar numa determinada região. Não precisa se preocupar com esse contexto que eu estou colocando agora, é só para vocês entenderem por que o nome germano. Quando a seleção da Alemanha vai se apresentar, seja ela no futebol, seja no basquete, o que acontece? Eles têm na camisa, nas costas, eles têm escrito Germânia. Por quê? Foi o povo que originou o povo alemão. Tá? Então, Sim, ele tem escrito né, você percebeu já isso, Paulo? Germany. Então, é só para vocês terem essa ideia, tá? Então, o latim, ele vem aí de Grécia, de Roma, e vem de outras línguas que serão descendentes. O nosso português, ele é descendente do latim, tá? Democracia. A democracia, gente, ela vai surgir numa das cidades gregas, Atenas. Tem Atenas e tem Esparta. Nós vamos conhecê-las no próximo livro, tá? Nós vamos ter mais detalhes sobre elas. Deixa eu botar a presença aqui. Maria Raíssa. Maria Raíssa. Isso. Nós vamos ter mais detalhes sobre ela, vamos conhecer como é que eram as diferenças, tá? Então, essa democracia, ela surge na cidade de Atenas. Talvez vocês já tenham falado ou tenham ouvido ou visto alguma coisa sobre Esparta, não já? Alguém já ouviu? Sim. O que você viu, Breno, de Esparta? Eles eram povos que eu não vi muito, mas eu lembro, foi no filme. Eles eram povos que eles faziam muitas batalhas. Ah, Tinham. sim. Tem um filme, não sei se alguém assistiu, chamado 300. Ele mostra exatamente o povo de Esparta, né? Então, por isso que eu falei, nós vamos falar e conhecer detalhes sobre Esparta e Atenas no próximo capítulo, tá? Eu já estou até preparando já a aula, ok? Então, só para a gente ter essa noção. Então, a democracia, no caso, ela surge na cidade de Atenas, né? Então, Atenas vai ser a cidade aonde é voltada muito para a leitura, para a cultura, e aí eles criam um sistema de governo de democracia. Nós vivemos hoje um sistema de democracia, né? Onde as pessoas têm o direito de escolher os seus governantes, né? E têm direitos de falar sobre eles, que seja coisas boas ou ruins. Então, esse sistema político de democracia é isso, né? A maioria dos países vivem com esse sistema, mas existem ainda outros que não têm esse sistema democrático, né? A maioria é que escolhe. E o direito romano é a base do direito, que é a base de todos os direitos ocidentais contemporâneos. Como isso? O direito romano, por exemplo, quem vai fazer o curso na faculdade de direito, ela também estuda, a pessoa estuda o direito romano, porque foi lá em Roma que eles começaram a organizar melhor as leis que estavam surgindo,
tá? Então, as leis propriamente dita, nós vamos ter aí com os romanos, ok? Tudo bem aqui, gente? Deu para ter uma ideia sobre essa cultura clássica? O latim é uma herança, a democracia, o direito romano, né? Então, tudo bem até aqui? Sim. Tá bom. Sim. Então, vamos lá. Aí, nós vamos ter no livro de vocês, tem, falando aí na página 312, das artes, né? Depois vem política, na outra página, esporte e mitologia. Aí eu segui mais ou menos esses temas daí. Então, das artes, o que que a cultura clássica nos deixou? Vamos dizer, aqui nós temos colunas, né? Quando a gente vai fazer uma casa, a gente precisa fazer colunas que vão segurar a laje, né? Olha essas colunas trabalhadas na Grécia Antiga. Lindas, né? Imagina você fazer uma casa e fazer umas colunas de esculturas. Então, a arte Será? Acho que eu não teria coragem, não. não teria coragem, por quê? Sei lá, é bonito, mas. Você não gostaria de ter. Pois é. Ah, tá bom. Então, gente, era dessa forma, né? Não é que todas as construções fossem dessa maneira. Eu peguei só essa imagem para vocês verem, tá? Então, existem outros tipos de colunas mais simples, com detalhes só em cima. Existem vários outros tipos. E não só na escultura, né? Mas também na maneira de construir por todo uma casa, um palácio. Então, tinha todo esse detalhe. Então, os padrões considerados belo podem ser vistos em sua arquitetura, escultura e pintura. Então, esses detalhes bonitos, eles podem ser vistos também na pintura, na escultura, como está aqui, e nas construções. Tanto os gregos como os romanos, eles faziam isso muito bem, tá? Na política, aqui nessa imagem, o que a gente pode observar? Tem uma pessoa aqui, em destaque, tem os outros aqui. O que seria aqui, já que o tema é política, o que seria que eles estariam fazendo? Pagando tributos? Pagando tributos? Não propriamente, porque eles estão sentados ouvindo. Se tivessem pagando tributos, que são impostos, eles poderiam estar alguém sentado numa mesa recebendo dinheiro, né, ou produtos, né? Vamos pensar, o que seria isso aqui? Como é que funciona, por exemplo, na política quando vai se fazer uma lei? Alguém cria uma lei e aí essa lei, na hora que ele cria, ela já fica valendo? Não. Não. Eles têm que debater sobre a lei. Ah, então, é isso que essa imagem retrata. Então, ela está mostrando debate de ideias entre cidadãos e decisões sobre como melhorar a vida da cidade. Na época, em Roma, era dessa forma. Bem que eu vi o papel ali na mão dele. Então, aí ele está falando sobre alguma lei que ele tenha pensado em melhorar a vida da cidade, né? Aí vocês percebam que isso era o objetivo nesse período antigo, né? Infelizmente, hoje, né, as pessoas vão lá, fazem leis, poucos são aqueles que fazem as leis para realmente melhorar algo para a população, né? É triste a gente colocar dessa forma, mas é a nossa realidade, né? A gente precisa fazer essa comparação nos períodos, tá? Também não era uma maravilha lá no período antigo, existiam falhas também, mas o objetivo na política era essa, tá? Ainda não existia as pessoas ainda para pegar o dinheiro público e botar no seu bolso,
né? Ainda não estava nesse nível, tá bom? Tudo bem aqui? Deu para entender sobre a arte, como é a característica? Olha, nós temos algumas construções que lembram essas construções clássicas. Ali em Niterói, tem a Câmara. A Câmara, ela é na Rua da Conceição, lá no final, onde tem, talvez vocês já tenham passado lá, tem 2 leões assim na entrada do portão. Alguém já passou ali? Eu não. Não? Eu já. Quem? Mateus? É. Então, ali, quando a gente vê aquela construção ali, ela é de um estilo clássico, né? Ela lembra o estilo clássico, não que tenha colunas tão trabalhadas, mas a maneira das colunas, como elas estão organizadas, como é que elas estão feitas, lembra essa cultura clássica, tá? E a política era aí debatendo aí sobre as ideias, né, para melhorar o povo, a vida da população, né, na cidade. Olha o que nós temos aqui dos gregos, olha isso. Os Jogos Olímpicos, gente, né? Os gregos, olha, eles criaram os Jogos Olímpicos. Quando eles criaram, eram apenas 13 modalidades. Aí, na era moderna, a partir do século XIX, 1896, e até hoje, temos 42 modalidades. Então, acrescentar mais. Oi? E tem algumas modalidades que está fora que precisam acrescentar. Sim. Então, gente, olha só. São quantas modalidades? Atualmente, 42. 42. Eram Caramba. só 13. Né? E aí, gente, Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os Jogos era uma festa, era uma homenagem ao deus dos deuses, que eram Zeus. Que era Zeus, né? Deixa eu colocar melhor. Então, ele é considerado, vamos dizer, o grande chefe, o grande pai de todos os outros deuses, né? E aí, a morada desse Zeus com os outros deuses era numa área mais alta da Grécia, onde foi construído um grande palácio e lá ficavam os deuses. Quer dizer, várias estátuas esculpidas, né? Colocando lá, fazendo essa homenagem. Então, os jogos eram realizados, né, de 4 em 4 anos, isso aí ainda permanece igual, e eles faziam, vamos dizer, para homenagear o grande deus Zeus. E aí vinha representantes de cada cidade participar. Detalhe, gente, mulheres não participavam, nem poderiam assistir. As mulheres estavam fora do esporte na Grécia Antiga. Machistas. Nem assistir o marido ou um filho numa competição, como também não poderiam, se não podia nem assistir, muito menos participar. Deixa eu botar a presença aqui para o Jorge. Bom dia, Jorge. Página, nós estamos 313. Então, para vocês terem essa noção. E aí, esse palácio ficava na parte mais alta, que era chamado Monte Olimpo. Por isso ficou Jogos Olímpicos, porque era o Monte Olimpo. E a cidade, no caso, ali ao redor, era Olímpia. Né? Então, por isso ficou Jogos Olímpicos. Essa imagem aqui que coloquei, né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, em 2016, os Jogos Olímpicos. E depois dos Jogos Olímpicos, aí a gente tem os Jogos Paraolímpicos, né? É aquele das pessoas que têm deficiência. Esse eu consegui ir até assistir a natação. Foi emocionante, foi muito.
Foi, então, nesse eu consegui comprar o ingresso para ir. Foi maravilhoso, foi muito lindo, É mais longe. foi muito bonito. Tem Eu que amei. roda. Tem de tudo para E você mais ver perto lá. que a deficiência não impede ninguém de fazer nada. É só, né, só ter vontade de querer fazer, né? E às vezes a gente reclama de tudo, reclama da mão, reclama do cabelo, reclama do pé, ah, não gosto disso em mim, né? Aí a gente olha para essas pessoas, né, e vê como eles são capazes de fazer coisas que a gente nem imaginava. É formidável, né? Nós teríamos agora as Olimpíadas esse ano, né? 2020. Nós tivemos Que a droga de coronavírus chegou no Quem teria? isso. Eu até peguei na Bienal do Livro, eu peguei lá, logo no início, eu tinha uma parte toda voltada, que era na China, né? Era toda voltada para as Olimpíadas, tinha um mascote e tal, e aí eles me deram algumas revistinhas com várias curiosidades, e aí eu peguei para guardar para fazer um trabalho, né, no mês das Olimpíadas, mas, né, tá guardado, né? Pode ser para o ano que vem a gente utilize. Vocês estando no sétimo, aí a gente utiliza e faremos um trabalho sobre isso, né? Então vamos lá. Então, os Jogos Olímpicos é uma herança dos gregos. Mitologia, né? A mitologia, ela está ligada a crenças religiosas dos gregos e dos romanos. Os deuses gregos são os mesmos deuses romanos, só que com outros nomes. Depois eu vou pegar a tabela, quando nós estivermos falando de Grécia, no próximo livro, para mostrar a vocês os deuses grego e os romanos. Eles só mudam de nome, são os mesmos, né? Interessante. Aí no livro de vocês tem uma imagem aí que abaixo de mitologia mostrando esse cavalo de madeira, né? Eu não vou entrar em detalhe, ele é chamado cavalo de Troia. Eu não vou entrar em detalhe dele agora, porque ele foi utilizado como uma estratégia de guerra. E aí eu vou deixar para falar sobre ele quando nós estivermos falando lá da guerra de Troia, tá? Porque ele foi utilizado como uma estratégia para entrar dentro da outra cidade, que algumas cidades elas eram muradas para ter uma proteção. E aí eu vou contar essa história do cavalo de Troia quando nós estivermos falando do conteúdo mesmo de Grécia, ok, gente? Sim. Aí, Ok. isso. E aí a gente tem aqui, né, a mitologia que tem aí também uma variedade de histórias, né? Eu vou colocar para vocês na plataforma o videozinho de uma história que vai estar ligada. Não vou colocar esta semana, não, vou colocar na outra, que vai estar ligada ao primeiro capítulo de Grécia. A história do Minotauro, pelo menos alguém já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Eu já Então, aí nós vamos ter essa história para trabalhar também. Por que mitologia? A mitologia são histórias que são contadas para eles, vamos dizer assim, que as pessoas não desrespeitassem as vontades dos deuses. Lara, a vontade dos deuses, senão as pessoas não iriam acreditar. Então, as histórias contadas são histórias, gente, assim, bem fantástica. Por exemplo, a gente tem história de que o pai engole os filhos. Temos uma história dessas. Tem várias histórias. E aí, inclusive, está relacionado com a história de Zeus. E aí, isso aí eu vou colocar para vocês lá
na plataforma falando sobre essa história dos Zeus. Também. Eu vou botar vídeos. São vídeos pequenininhos, mas são bem legais para vocês entenderem como que surgiu o Zeus, né? Ele foi salvo pela mãe, porque os outros irmãos dele, antes dele nascer, o pai engoliu todos eles. Porque o pai tinha medo de perder o poder, né? Professora, eu vi essa história. Então, é bem legal. Então, nós, né, se tivéssemos na escola, nós teríamos, eu geralmente levo umas 3 histórias mitológicas gregas para contar, para a gente trabalhar, para a gente fazer desenho, né? Mas aqui a gente vai ter uma outrazinha também dentro de Grécia. Vão ser historinhas, mas não dessa mitológica. Dessa eu vou colocar lá na plataforma para vocês assistirem, ok? Então, vamos lá. Então, a mitologia é o quê? São as histórias que têm a ver com a crença religiosa, para as pessoas seguirem, né? Bom, olha aí, na outra página, na página 314, falando do alfabeto grego. Olha o alfabeto, nós falamos, vamos ver quem lembra. Quando nós falamos lá na Mesopotâmia, que falamos de vários povos, sumérios, acádios, babilônios, falamos dos fenícios. Falei que os fenícios eram muito bons construtores de navios, porque eles tinham muita madeira boa para fazer construções de navios, e eles criaram o alfabeto. Lembra que eu coloquei isso? Sim. Os fenícios criaram o alfabeto. E aí, só que eles criaram as consoantes. Beta. Fala, Milena. E os gregos incorporaram as vogais, e aí fez o alfabeto que nós conhecemos. Professora, mas aqui está bem diferente. Sim, claro que a gente está colocando aqui o alfabeto lá no período da Grécia Antiga, né? Olha só, criado no século VIII antes de Cristo. Foi adaptado do fenício, né, do povo fenício, e definido em 24 letras, consoantes e vogais, porque os gregos vão incorporar as vogais. E daqui, lembrando que isso também, esse alfabeto, está ligado à língua, que era o latim, né, que a gente falou lá no início do capítulo. Então, por isso que nós temos letras iguais às que a gente tem, mas tem algumas diferenciadas. Por exemplo, aqui, ó, ômega. Por exemplo, quando você tem uns remédios que vende na loja de produto natural, escrito ômega, vitamina, para não sei para quê, para não sei para quê, e utilizam muitas vezes até esse símbolo aqui. Então, que é uma letra em grego, né? Diferente, né? Olha esse sigma aqui, né? Ó, pis. Então, tem aí no livro de vocês essa mesma imagem, né? Tá escrito aí, deixa eu ver. Paulo Vitor, você pode ler para mim o que está escrito aí do lado do livro de vocês? Aqui do lado do alfabeto, esse pedacinho pequeno. Bom, alfabeto grego com o nome de cada uma das letras e sua pronúncia. Muitas letras do alfabeto são utilizadas em notações matemáticas até os dias atuais. Isso. Então, como se falava, né? Aí embaixo é a pronúncia, e algumas são utilizadas em questões de matemática, né? Então, a gente tem aí como se falava, por exemplo, o N é nu, né? O T é tal, né? O Y, Y. Isso, Milena, 314. Então, nós podemos perceber que
alguns símbolos desse aqui são utilizados em outras atividades. Nós estamos falando de história, do surgimento dessa civilização, do que elas deixaram, o que criaram, mas outras áreas também utilizam, né? Bom, aí nós temos a literatura, ainda na página 314, nós temos a literatura. Estão sendo citados aí na página do livro de vocês várias outras obras, mas eu deixei especificamente a imagem dessas duas aqui. Vamos ver, deixa eu ver. Milena, você pode ler para mim aqui literatura grega? Aqui a minha imagem. Qual, Milena? Deixa eu ver. Tem qual? Milena Rangel. A da sua imagem aí, né? Literatura grega. Graças à escrita grega, foi possível retirar escritas que deram origem a grandes obras literárias da Grécia Antiga. Registrar, né? Então, olha só, tem aqui a Odisseia e a Ilíada. Essas duas obras, elas são... não se tem 100% de certeza, mas foram colocadas que... Meu Deus, esqueci o nome agora. De um único autor, Homero. Homero, grego, teria escrito estas duas obras. Gente, essa obra, a Odisseia, ela vai contar a história de Ulisses, um rei de Ítaca. Ele vai colocar a história de Ulisses, que vai sair numa missão, num barco, para resolver dominar várias áreas. E ele passa, gente, ele não vai e volta logo, não. O tempo ele, quando volta, ele pensa que ele voltou, tipo assim, tem um mês que eu saí e voltei. Mas se passaram quase 20 anos quando ele volta. Então, é bem legal, ele vai se deparar com mulheres mágicas, com monstro, várias histórias são contadas nesse livro, A Odisseia. E a Ilíada, ela conta a história de Troia, da Guerra de Troia, que eu mencionei lá no Cavalo de Troia. Então, essas duas, tá até aqui o nomezinho dele, Homero, é dado a Homero a escrita dessas duas obras, né? Então, ele vai colocar as histórias que algumas ele teria assistido e algumas ele ouviu das pessoas e foi fazendo a escrita, tá? Então, nós temos aqui na literatura, no livro de vocês, ainda existem várias outras, né? Tem Teogonia, Os Trabalhos e os Dias, Uma Garota e o Hino Afrodite, e etc. Eu citei essas duas porque, geralmente, quando a gente fala em literatura grega, a gente pensa logo nesses dois livros, a Odisseia e a Ilíada. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão entendendo direitinho? Sim. Sim? Tá fácil? Tá tranquilo? Tá Tranquilo. Tá bom. E a mitologia grega, na página 315. Deixa eu pedir agora alguém para ler para mim. Deixa eu ver. Breno Santana, lê para mim aqui. Mitologia grega. Tá. Mitologia grega é fonte de informações religiosas e também buscam explicar a origem dos deuses, da terra e de elementos da natureza. Isso. Então, como eu falei, a mitologia ela está ligada a fatos religiosos. E elas buscam, vamos dizer, explicar a origem dos deuses, né? Então, como é que eles surgiram?
Por que que Poseidon, né, é o deus do mar? Né? Por que que Zeus foi considerado o deus de todos os outros deuses? Porque está ligado àquela história que eu falei dele. Por isso que eu vou colocar o vídeo lá. Eu quero que todo mundo assista para me falar na próxima aula, hein? Tá? Mais tarde eu vou colocar. Aqui eu coloquei uma imagem da Medusa. Alguém já viu algum filme, já leu alguma história sobre a Medusa? O que você leu? Eu já vi um filme, só que eu não me lembro como era. O que acontece com a Medusa? Ela tem a Quando- cabeça cheia de cobras. Quando olha pra ela, ela vira pedra. Vira pedra. Ah, é? Tem um filme, gente. Só que Então, esqueci o nome. Professora, Eu já vi um filme sobre isso. então, e tem essa é uma história. Agora a gente para e pensa, falando de Medusa, uma mulher com a cabeça cheia de cobra. Isso nunca vai existir. Agora, os deuses, né? Os deuses, ou o povo na antiguidade, eles criavam as histórias e faziam as imagens dos deuses. E esses deuses, para eles tinham vida. Né? Então, tem aí toda uma justificativa. E para quê? Então, se você fizesse algo, por exemplo, a história do Minotauro está ligada a Poseidon, porque Poseidon vai... Só uma pontinha do início da história. Eu vou colocar essas duas historinhas lá. Só porque o rei da cidade de Minos... É porque nós vamos falar disso na próxima aula. De Minos o rei Minos era o rei na cidade da ilha de Creta. E aí ele queria se tornar o grande poderoso da ilha. E aí ele pede a Poseidon para que fizesse ele com esse poder. E aí o Poseidon manda para ele um boi branco, lindo, forte, maravilhoso. Só que ele teria que matar esse boi. E ele não faz isso. Ele pega um outro boi que ele tinha também, bem parecido, da mesma cor, e mata outro boi. Aí é que entra a história da mitologia. Não tente enganar nenhum deus, porque ele vê tudo. Então, Poseidon viu que ele não fez o que ele mandou. E aí vem a história do Minotauro. Né? Só rapidamente aqui, para ter, assim, vou colocar isso lá para vocês assistirem, né, com detalhes, isso o que vai acontecer? A mulher do rei Minos, ela acaba ficando apaixonada pelo touro que Poseidon mandou, e aí ela acaba tendo um filho com o boi, com o touro. E desse filho vai nascer as pernas e o tronco de ser humano, com uma cauda igual de um touro e com a cabeça de um touro. Vai nascer uma criança metade humano e metade animal. Aí foi o castigo que os deus Poseidon mandou para o rei Minos. Rei Minos, com medo de que as pessoas vissem aquela criança, que eles já tinham 2 filhos normais, com medo daquilo, mandou construir o labirinto e botou o touro lá dentro do labirinto. E aí tinha que todo ano enviar 7 rapazes e 7 moças para o touro devorar. Olha que história bem sinistra, né? Imagina, ela se apaixonou pelo touro, teve um filho com o touro, né? E o rei ficou com vergonha daquela criança, mandou isolar lá dentro do labirinto. Mas a história tem mais detalhes. Isso aqui eu contei só uma pontinha, mas é bem interessante. É para mostrar a vocês que as histórias eram para colocar um certo medo nas pessoas. Não faça nada que os deuses não irão gostar, porque eles vão cobrar. É igual a gente fala hoje.
quando a pessoa faz alguma coisa de ruim, aí você quer se vingar. Não precisa se vingar, porque Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. A gente não consegue enganar Deus. Tem também aqui Pégaso, o cavalo encantado que voava, também tem a história dele, e a história de Poseidon, e tem várias outras histórias, né? Então, isso tudo são histórias da mitologia grega, ok? Sim, Podemos seguir? sim. Os deuses, aí dos... Oi. Na página 315 Hum. tem a foto de todos os deuses. Isso, tem o desenhozinho dos deuses aqui. Aí colocou em primeiro exatamente a imagem de Zeus, né? Porque ele é o deus de todos os outros. Não tá o restante não está na sequência de importância, não. Mas destaque de Zeus sendo o primeiro por conta disso, tá? Então aqui temos os deuses gregos que serão também deuses romanos, só que com outros nomes, tá? Só para vocês terem aí essa noção de que haviam vários deuses. Ah, e detalhe, os deuses gregos e romanos, eles têm a forma humana. Lembra lá no Egito? No Egito existia Deus com forma humana, Afrodite, tinha forma humana e tinha forma metade humano, metade animal ou animal. Aqui não. Aqui eles têm a São forma... todos humanos. Oi. Não, são todos com a forma humana. Não entendi, Breno. Eu falei que são todos com a forma humana aqui. Então, aqui não tem essa mistura, eles são mesmo forma humana. E também eles têm sentimentos, né? Eles têm esse detalhe, eles possuem sentimento de amor, de tristeza. Então, os deuses romanos e gregos, eles têm esse sentido de ter os sentimentos que os seres humanos em si têm também, tá? Então, vamos lá. Também na parte... Oi. Eu fiquei agora com você. Já que do boi, que era metade humano, metade boi, do filho. Então, se eles mandavam todo ano 7 homens, 7 mulheres, ia ter algum ano que não ia ter mais pessoas. Mas era de tempos em tempos, não era todo o mês, não. Tinha lá o período que era para mandar. Por quê? Porque a cidade de Knossos, lá na ilha de Creta, lutou com Atenas, né? E como havia perdido nesse combate, ele estipulou que Atenas tinha que mandar sempre 7 rapazes e 7 moças para ele devorar. Mas aí tem uma história melhor aí no meio disso tudo que eu não contei. Eu não falei da filha do rei de Minos, eu não falei do grande personagem que vai conseguir matar o Minotauro. Isso aí eu deixei no suspense para vocês assistir. Eu acho que Tem isso aí também. Olha só, aí na página 316, desculpa, está falando da filosofia. Filosofia, gente, é querer conhecer mais. É isso? Por exemplo, na faculdade tem um curso de filosofia. É um curso que tem que ter muita dedicação, os outros também, mas esse busca explicar várias questões que as pessoas buscam resposta quando perguntam. Então, a filosofia grega, deixa eu ver alguém para ler para mim. Matheus Monteiro, pode ler para mim? Oi, para ler o quê? Lê aqui para mim, na minha imagem aqui, a filosofia grega. Amigos do sabedoria ou filósofos buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do raciocínio e conhecimento direto. Desculpa, ontem eu ia consertar aqui, amigos da sabedoria.
amigos, olha o que significa filosofia, amigos da sabedoria, né? Buscavam explicar a natureza, os fatos da natureza, os fatos que aconteciam no mundo, e até mesmo o próprio ser humano, né? O ser humano, por que ele pensa de uma maneira? Se ele pensa daquela maneira, que vantagem ele vai ter? Mas e se pensar de outra? O que ele pode ter de bom? Então, a filosofia, ela questiona isso o tempo todo, né? Então, aí aqui, tem aí no livro de vocês os 4 maiores filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles e Tales de Mileto. Tales de Mileto, gente, ele também é considerado o pai da filosofia, o grande criador da filosofia. E ele, talvez vocês ainda não tenham dado, mas ou em matemática ou em geometria, vocês têm o teorema de Pitágoras, tem de Pitágoras e tem o de, aqui na parte de figura geométrica, Tales de Mileto, olha o que ele colocou, demonstrou que a soma interna dos ângulos do triângulo é 180 graus. Então, ele é citado na área de matemática, né? Então, a gente tem aqui, não coloquei informações sobre cada um deles, porque vocês têm aqui no livro, né? É só para vocês terem essa noção desses filósofos. Pessoas que questionam, né? Querem saber, querem a explicação. Não tem aquela história, a criança, quando é pequenininha, né? Quando é bem pequenininho, aí você fala, não mexe aí. Aí ele pergunta, por quê? Por que ele não pode mexer ali? Né? Como se fosse uma... Tudo pergunta por quê. Né? Ah, você... Não pergunta, não. Ó, Mexe. sim. Mas às vezes, não digo todas, mas às vezes tem criança, por exemplo, vai mexer numa panela que está perto do fogão. A criança não tem noção daquilo ali estar quente, né? Aí você fala, não pode, porque vai se machucar. Aí tem que mostrar, muitas vezes tem que mostrar. Eu sou a favor disso. Ah, por que não pode mexer? Ah, por que não? Não tem por que não. Porque tem coisa quente aqui que você vai se machucar. Então, é isso que a filosofia faz. Ela mostra a explicação. Fala. Meu primo comeu veneno de mosca. Meu Deus. É porque é rosa. E aí? Levaram ele para o hospital? Sim. Mas aí botou tudo para fora que ele tinha ingerido? Sim. Graças a Deus, né? Ele é bem pequeno. Dizem que tinha que limpar ele. Tem uns 3 ou 4 anos. Então, é por isso que eu estou colocando. Geralmente as crianças, né? Tem algumas crianças que sempre perguntam, outras já pegam para fazer a situação, né? Por exemplo, a criança vai pegar a caneta e vai riscar a parede ou vai riscar o sofá. Ah, você vai achar lindo. Ah, que bonito. Não pode. Aí não é lugar de fazer isso aí. Toma um papel para fazer aqui. Porque vai ter que sujar, vai ter que limpar, ou vai ter que pintar de novo. Então, a gente precisa questionar e tem que dar a resposta. Não é deixar a coisa pela metade, sem a criança saber. Eu, quando trabalho na sala de aula, eu explico todos os detalhes do que vai acontecer se a gente fizer uma coisa ou se fizer outra, né? Então, é necessário essa indagação, tá? Então, aqui, os 4 maiores filósofos da história. Até hoje, eles são estudados nas universidades. Quer dizer, o que eles colocaram, né, de informação. E aqui temos finalizando. Olha essa imagem aqui, ninguém conhece nada que está aqui, né? Olha aqui. Sérgio Chocolate. Que mais? Aqui. Eu não conheço, não. Ninguém conhece o que está Eu aqui. conheço. Cara, Eu que não ninguém conheço, não, cara. Muito Eu legal. conheço, o Magno é gostosão. Muito bom, Então, Magno.
Olha aqui. recheado dentro com creme, com sorvete de creme. Isso, ó, produtos da Natura, Não é chocolate daqui, não? Bis, Esses troços daqui, não? Bono, Lux, sabonete, né? A marca da garrafa, eu acho que é Lucy, Ice, alguma coisa assim, a marca da garrafa de água. E o Magno, gente, são palavras escritas em latim. Olha aí que vocês não sabiam. Viu? Nós falamos no início lá do latim, né? Então, é isso aí. Olha só, o latim Como é que é tu fala latim, gente? a língua oficial. Olha aqui, ó. O latim é bastante usado na publicidade, estabelecendo um interessante contraponto entre o moderno e o antigo. Ó, são produtos modernos utilizando uma escrita em latim. Está escrita em latim, né? Então, olha aí, vocês agora, né, sabedores disso, quando vocês forem comprar um picolé, né, daquele ali, Magno, você pode falar com quem estiver perto. Olha, Magno é uma palavra escrita em latim. Ó, vocês agora, ó, Não é barato não, tia. É caro demais. Sabemos falar latim, né? vamos. Sabonete, chocolate bis, produto da Natura, e tem outros ainda, né? É O Magno Ali é banco. Olha esse R$ 8. Gente, O Magno é R$ 8. olha só, para a gente finalizar, eu vou precisar mais de 5 minutos, O tá? Magno Eu vou precisar só de mais um minutinho aqui para finalizar. Bom, aí o direito romano, que nós falamos lá no início também, né, das leis, tiveram primeiro, os romanos primeiro criam a chamada Lei das 12 Tábuas, porque elas são escritas em tábuas, né, em madeira, são grafadas ali. E aí, depois, um imperador chamado Justiniano, o imperador romano, ele vai pedir uma comissão, um grupo de pessoas para organizar um código de leis. Então, olha a outra aqui em latim, ó, Corpus Juris Civilis. Então, era as leis romanas. Ele vem a partir dessas 12 tábuas e vão acrescentar mais outros itens nessas leis romanas, né? Então, aí, esse imperador Justiniano é que vai fazer com que as leis... E as leis, gente, essas leis romanas, como eu falei, as pessoas que vão cursar, muitas vezes, no curso de História, a gente pega uma parte delas também, e quem vai fazer o curso de Direito estuda, passa a conhecer essas leis romanas, porque as leis que a gente tem também vêm dessas principais aí até os dias de hoje, tá? Agora tem uma atividade que eu coloquei para vocês. Olha só, fábulas também é de um escritor grego. As fábulas, isso aqui teria que estar lá dentro da literatura, mas eu deixei fora. No livro de vocês, ele não menciona as fábulas, mas eu coloquei aqui para vocês, porque vai estar lá na plataforma uma atividade para vocês fazerem sobre isso. Então, Esopo era o nome, né? Era um escravo contador de história que viveu na Grécia Antiga. As fábulas de Esopo tornaram-se um termo genérico para coleções de fábulas brandas ou algumas mais fortes, né? E nas fábulas, qual é a característica da fábula? O que acontece? Os animais falam. Ah, sim, então, os animais é que falam. E aí a gente tem aqui, tem várias, o leão e o ratinho, a cigarra e a formiga, a raposa e a uva, a lebre e a tartaruga. Aqui são a raposa e o macaco, a rã e o boi. Então, eu coloquei algumas aqui. Qual vai ser a atividade de vocês? Estará lá, presta bem atenção, gente, olha só. Por isso que eu pedi, já são 9h, mais 5 minutinhos. Primeiro, todo mundo já levou a prova para a escola?
Sim. Todo mundo já devolveu? Sim, devolvendo. Eu devolvi ontem. Ah, que bom, graças a Deus. Então, todo mundo já devolveu, beleza. Outra coisa, essa atividade, ela estará valendo ponto, né? A gente já tem, ó, claro que tem muitos alunos não apresentaram, mas a gente fez o trabalho do vaso Marajoara, valendo Sim, eu tive 3. um ponto. Fizemos na outra aula aquela numeração maia, que eu botei para vocês confeccionarem, quem me mostrou também ganhou ponto. E aí, esse ainda vai ser o último trabalho para ganhar ponto, para eu fechar a nota de vocês. Então, qual vai ser o trabalho? Está todo escrito lá na plataforma, mas só para adiantar. Eu dei algumas sugestões de umas 6 fábulas. Vocês podem escolher uma, você vai pesquisar qual é a história, né? Elas são histórias bem pequenas. Você pode olhar lá na internet, copiar a história no seu caderno de caneta, né? Fazer bonitinho o nome da história, copiar e depois fazer um desenho daquela fábula que você fez. Uma cena, né? Então, você vai escolher uma fábula. Eu até botei num papel, né? Como se fosse, quem quiser imprimir, também pode fazer ali. Mas, se quiser, pode só olhar, pesquisar a história, copiar no caderno, né? Bem bonitinho, a letra bonitinha, como se fosse me entregar, né? Se a gente estivesse na sala de aula, eu iria passar para dar visto. E aí, vocês vão me amostrar semana que vem. Até semana que vem. Mais um ponto para somar aí com a prova. Olha só, depois, né? Ah, não fiz. Poxa, esqueceu de adquirir mais um pontinho. Um trabalhinho bem fácil, né? Professora, você colocou, eu acho que foram 6 títulos de fábula. Mas se eu posso pegar uma outra daquela que você não colocou, pode. Você pode fazer uma das sugestões, ou você pode pegar outra, porque tem várias. Tem umas tão engraçadas, tem uma do cachorro, eu não coloquei lá, do cachorro e a carne. O cachorro e a carne, é muito boa. E a história, a fábula, ela conta aquela história e ela dá é como se fosse uma lição, né? Ela dá uma ideia para a gente. Chama-se assim, a moral da história. O que ela quer dizer com aquela história? Uhum. Toda fábula, ela tem o que ela quer dizer com aquilo? Tá? Então, essa atividade vai ficar para terça-feira que vem. Já está na plataforma que eu programei para ela entrar hoje. Então, ela já vai estar. Foi ontem. A Raposo e o Macaco. Então, já está lá. Vocês podem ver. Faz direitinho no caderno, não precisa imprimir, só leia bem o que está lá e as sugestões que eu coloquei. Faz no caderno, bonitinho. Faz um desenho. Ah, professora, mas eu não sei desenhar. Eu posso imprimir o desenho da história e colar no caderno e pintar? Pode. Mas eu gosto muito quando o aluno desenha. Eu também não sou desenhista, não, gente, mas eu faço lá, quebro o galho lá. Tá bom? Deu para entender? Mais um ponto, gente. Ninguém perca essa oportunidade. Olha o ponto aí para a gente somar, para a gente ajudar na nota. Acredito que todo mundo tenha feito uma boa prova, né? Ou já pensou? Ah, tirou 8 na prova. E tem ponto de trabalho. Vou ficar com 10. Olha que maravilha. Professora. Oi. Pode fazer o desenho de lápis, mas não tem que ser de caneta. Não, a escrita você faz a caneta, o desenho você pode fazer de lápis e depois você dá um coloridozinho, né? Ah, tá. Que a Juliana tá tampando os olhos por quê? Tá, gente? Nós não estamos aqui competindo o desenho mais bonito. Nós estamos fazendo uma atividade, um trabalho, que ele tem
uma pesquisazinha pequena da história e o desenho, só isso. Fez, apresentou, sem problemas, eu vou dar a pontuação. Ó, tá tudo anotadinho aqui no meu caderno, ó. Na escola, todo mundo sabe que eu faço tudo anotadinho aqui, ó. A presença de vocês, os trabalhinhos que vocês fazem. Eu tenho aqui, ó, até o último bimestre. Todo ano eu faço o meu caderno. Né? Então, ok, obrigado por ter ficado mais um pouquinho com a explicação. Agora, né, eu quero ver... Liga a câmera aí para me dar o tchau, né, gente? Oi. Cadê? Juliana, eu já vi. Beijo, tchau. Aí, Paulo Vitor. Isso, Breno, Milena, Samuel. Isso. Bom ver vocês. Casey. Oi, Casey. João Pedro. Cadê o resto? O quê? Agora é para fazer o quê? Vai embora? Isso, acabamos a nossa aula de hoje e encerramos o nosso capítulo. Ficou, gente, ó, ficou um exercíciozinho para fazer do livro, na página 320 e 321. Pode fazer ele também, que depois eu vou botar a correção dele lá na plataforma. Tá bom? Tchau. Beijo! Até terça-feira com a fábula. Tá Tchau. bom? Tá E bom, a Maria então, Raíssa gente. tá perguntando se você colocou presença para ela. Raíssa, bom, todo mundo que entrou depois eu coloquei. Deixa eu ver. Eu tô presente, tá, tia? Maria Raíssa. Tá, acho que todo mundo que entrou e foi entrando depois, ó. Ana Beatriz, Ana Carolina, Breno Santana, Breno Lima, Emanuela, Isaac, Isabela, João Pedro, Jorge, Juliana, Júlia, Keise, Lara, Maria Luísa, Mateus Felipe, Mateus Monteiro, Milena Rosas, Milena Gabriela, Samuel, Sofia, Thalita, Paulo Vitor e Maria Raíssa. Tchau, professora. Beijo, gente, para vocês. Tchau, até semana que vem. Vão lá, veja lá o que eu vou colocar lá na plataforma, vou ver se coloco o vídeo mais tarde. O trabalho já está lá, tá?